Entrou na Boate Kiss. O tribunal de pernas pro ar. É realmente uma situação inusitada. Um processo de quem deveria ter buscado a responsabilização do incidente, movendo um processo contra as vítimas. Promotores e famílias das vítimas não deveriam estar comprando a mesma briga? Eu falei, nossa, cara, eu vou bater de frente contra uma instituição que era para estar do meu lado. E eu sou assistente de acusação no processo que apura as mortes. Ao lado deles, né? Ao lado deles. Um indisfarçável constrangimento toma conta do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Essa é uma frustração institucional do Ministério Público, ou seja, tudo que nós gostaríamos de estar trabalhando neste caso de uma dor imensa e terrível ao lado dos familiares das vítimas. O processo que apura as 242 mortes se arrasta há 4 anos. O que anda rapidamente são as ações de calúnia e difamação movidas pelos promotores contra pais de vítimas. Só se eu fosse um marciano para entender, porque aqui, sendo um ser humano, eu não consigo entender. O desgaste vem de uma frustração. Quando a polícia terminou o inquérito, as famílias comemoraram. 16 pessoas indiciadas, outras 12 apontadas como responsáveis, inclusive o então prefeito César Schirmer. Eu acho que seria uma covardia da parte da Polícia Civil e uma violação da nossa consciência se nós não fizéssemos aqueles apontamentos. Nós apontamos aquilo que nós achamos que era a causa do evento. Mas quando a lista foi para o Ministério Público, os parentes se sentiram enganados. Quando a gente ia procurar os promotores responsáveis, eles falavam, pode deixar que nós vamos indiciar todo mundo responsável. E a gente acreditou neles. Das 28 pessoas responsabilizadas pela polícia, o Ministério Público denunciou 4 bombeiros. Um foi absolvido. 2 foram condenados pela Justiça Militar por descumprimento da lei de expedição de alvarás. E o outro foi condenado pela Justiça Comum por fraude processual. Todos cumprem pena em liberdade. Outras 4 pessoas foram denunciadas por homicídio. Mauro Hoffman e Elisandro Spor, donos da boate, o músico Marcelo dos Santos e o produtor Luciano Leão, integrantes da banda que tocava na noite do incêndio. Todos respondem em liberdade. O juiz decidiu levá-los ao tribunal do júri, mas a defesa recorreu e o caso está sendo examinado pelo Tribunal de Justiça. Esses 4, eles têm as suas culpas. E vão pagar pelas suas culpas. Mas não foram só eles. O secretário sabia. O Ministério Público sabia. Os bombeiros sabiam. Então, eles foram omissos. E eles têm que pagar por essa omissão. César Schirmer, atual secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, era o prefeito de Santa Maria quando houve a tragédia. Ele não quis gravar, mas disse que a prefeitura não pode ser responsabilizada porque alvará de incêndio é atribuição exclusiva dos bombeiros. Mas na terça passada, o Tribunal de Justiça do Estado julgou a primeira ação de indenização, condenando a prefeitura, o Estado e os donos da Kiss a pagar R$20 mil a um sobrevivente. Flávio perdeu a filha na tragédia. Com autorização dos donos do prédio, que na época a boate alugava, ele abre a Kiss para o Fantástico. Diz que tem necessidade de vir aqui para entender. A gente fica até meio perdido cada vez que vem aqui, porque é um verdadeiro labirinto isso aqui, né? Cozinha, nenhuma janela. Tem um exaustor aqui atrás, mas janela mesmo, nenhuma. O palco onde os músicos estavam fica ali atrás. Aqui, a pista de dança. Nas paredes, nenhuma janela, nenhuma porta lateral. Essa área aqui é a área VIP. Para sair da boate, as pessoas tinham que necessariamente passar por esse corredor, ao lado dessa grade de ferro, que os conduzia para o pagamento da comanda no guichê. Quase 1000 pessoas desesperadas, querendo sair ao mesmo tempo, ainda encontravam esses guarda-corpos em frente à única porta de entrada e saída da boate. Não tem janela, né? Não tem nenhum tipo de janela. Não tem nenhum tipo de iluminação, porque ali tudo foi fechado, né? Esse foi um dos banheiros que ficou, muitos jovens morreram aqui dentro. Aqui também um grupo grande de pessoas ficaram aqui também, perderam a vida aqui dentro, né? Ao lado da porta aqui, né? Ao lado da porta de saída. A boate permanece do jeito que estava logo após o incêndio. Ainda se vê, sobre as mesas,
os nomes dos jovens com as reservas feitas naquela noite. Essa é a quarta vez que eu entro aqui, mas sempre mexe muito tentar no lugar onde é que a tua filha veio para comemorar a festa de aniversário dela e voltou para casa daquele jeito que todo mundo já sabe, né? Como poderia estar funcionando uma boate sem portas de emergência? Antes da tragédia, o promotor Ricardo Loza chegou a investigar uma denúncia de poluição sonora. Presidiu 2 inquéritos civis e descobriu que faltavam alvarás. Ele recebeu o Fantástico na sede da promotoria, mas não quis gravar. Seus advogados é que explicam. A atribuição funcional dele era restrita à questão ambiental. Ele, assim mesmo, ele cuidou de ver se esses alvarás estavam em devida forma. Não caberia o fechamento da boate. Não caberia o fechamento. Mas, nesta gravação, juntada nos autos de um dos processos, Loza desabafa. Se eu sonhasse que isso ia acontecer, qualquer um de nós tinha ido lá e fechado a boate. A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que ele agiu dentro da lei e mandou arquivar todas as investigações sobre a conduta do promotor. Não se apurou nada, nenhum momento, qualquer omissão relevante do promotor de justiça que tivesse qualquer vínculo com a causa final, que foram as mortes na tragédia. Só promotores podem investigar promotores. Mas o Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul também não viu irregularidade nos inquéritos civis presididos por Loza e mandou arquivá-los. As famílias se queixam de corporativismo. A gente tem certeza que o Ministério Público não denunciou agentes públicos porque ele teria que cortar da própria carne e eles não tiveram coragem de fazer isso aí. Se houvesse um corporativismo da associação, ela até seria justificado, porque a associação está aí para isso. Mas em relação ao Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, nunca houve corporativismo nenhum. O que há, e isso a gente não consegue explicar para os pais e familiares, porque eles não entendem as nossas explicações, pela dor que estão absorvidos, é que não houve nenhum cometimento de crime por parte do promotor Ricardo Loza. O Tribunal de Justiça também examinou um pedido para que uma investigação contra a Loza fosse remetida ao Ministério Público, mas o pedido foi rejeitado. Voto vencido, o então desembargador Arno Verlan, hoje aposentado, acha que os promotores pagam um preço muito alto por não investigarem a si próprios. Se o Ministério Público entende que não há crime, não há o que fazer. O judiciário tem que ficar quieto, simplesmente homologar. Mas eu entendia que deveria haver a investigação. Para quê? Para que ele não se fragilizasse. Porque no momento em que o Ministério Público foi a única autoridade não investigada, os demais todos foram investigados, o Ministério Público ficou fragilizado para voltar-se contra os demais responsáveis. A Associação dos Familiares protestou fixando cartazes pela cidade com a foto do prefeito e do promotor e a troca de ofícios sobre um alvará vencido. O Ministério Público é interessante que ele troca ofícios com o prefeito responde no nome do prefeito, e aí no fim do jogo, nem o Ministério Público nem o prefeito se esclarecem. Foi então que o promotor entrou na justiça contra o presidente da associação, Sérgio da Silva, e contra Flávio, que é vice-presidente. 2 dos melhores advogados de Porto Alegre representam Loza. Não se autoriza tudo a qualquer pessoa. Tem que se pôr um limite, e esse limite, na compreensão do Dr. Loza, na questão dos cartazes, infelizmente acabou atingido. Os cartazes foram retirados por ordem da justiça e os pais respondem a um processo de calúnia e difamação. Ele foi muito gravemente ofendido. Imagine você, a fotografia, o rosto inteiro, um cartaz, atribuindo a ele a culpa por um acontecimento que mexeu com o mundo todo. Vamos trocar isso. Eu fico com a tua cara, bota a minha cara em todos os jornais e me dá meu filho de volta. Paulo Carvalho, que perdeu o filho no incêndio, também está sendo processado por causa dos artigos que publicou no jornal Diário de Santa Maria. Ele acusa os promotores Maurício Trevisan e Joel Dutra de omissão por mandarem arquivar os indiciamentos contra agentes da prefeitura. Por que os promotores Joel Dutra e Maurício Trevisan entraram na justiça contra Paulo Carvalho? Essa foi a última medida e a mais dolorosa depois de esgotada todas as tentativas de conciliação. A razão da medida é uma só, é parar com as ofensas pessoais que os colegas estão sofrendo em Santa Maria. O procurador-geral à época respondeu no mesmo jornal dizendo que respeita a dor dos pais, mas que eles usam os filhos como escudo para ofender. Ai, por favor, que eles não digam mais isso. Nós entendemos a dor dos pais. Nós sabemos a dor dos pais. Eles não sabem.
Eles não conseguem dimensionar o que é isso. Marta perdeu o filho na tragédia. Ela é a 4ª processada por calúnia e difamação por causa desse artigo em que ela diz quem era o advogado da boate antes do incêndio. Que esse advogado, sem citar o nome, eu disse, ele é filho de um promotor que se aposentou. O promotor aposentado João Marcos Adede Castro e o filho dele, Ricardo Castro, advogado de um dos donos da Kiss antes da tragédia, viram insinuação ofensiva no artigo e processaram Marta. O Fantástico os procurou, mas eles dizem que só se manifestam no processo. O que a gente tinha que dizer, a gente já disse ali por escrito. Tá bom. Sensação assim, ó, que eu tô fazendo as coisas, parece que tudo errado. Que eu não tenho mais que buscar nada. Que eu não tenho mais que questionar nada. Que eu não tenho mais que tentar saber o porquê. Para o advogado do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, falta apurar a responsabilidade do Ministério Público. Nós temos na Constituição Federal o direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, e devemos ainda levar em conta o sofrimento dessas famílias. E elas devem buscar até o fim das suas vidas a justiça. Doa quem doer. Então é inaceitável que eles sejam intimidados, criminalizados por uma instituição respeitável como o Ministério Público. A Associação dos Familiares já encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de federalização do caso Kiss, ou seja, para que o processo saia da esfera da Justiça do Rio Grande do Sul e seja julgado por um juiz federal. Além disso, uma petição internacional vai ser protocolada na quarta-feira que vem junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A ideia é responsabilizar o Brasil pela violação dos direitos das famílias. Existe a responsabilidade do Estado brasileiro nesse caso pela conduta desses agentes públicos, da Prefeitura de Santa Maria, do Corpo de Bombeiros e também dos promotores do Ministério Público que atuaram nesse caso e que de forma ilegal permitiram que a boate continuasse operando. Enquanto isso, Paulo, Sérgio, Flávio e Marta aguardam os desdobramentos dos processos de calúnia e difamação. Essa é a grande, terrível, injusta e revoltante inversão de valores nesse caso. Os pais de 4 das vítimas podem ser condenados no caso da tragédia Kiss no Brasil. Mas uma condenação não os atemoriza. Se acontecer isso, o juiz vai estar fazendo um favor para mim. Vai saber o tipo de sociedade que a gente tem, entendeu? De marginalizar as pessoas de bem. Sobre